É aqui não. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou dar continuidade aqui à apresentação de alguns artigos, né? É Dario, né? Isso. Basicamente, esses dois artigos que eu selecionei para fazer o resumo, eles têm uma certa correlação, porque ele vai tratar justamente, o primeiro, sobre algo mais conceitual, sobre como foi a implementação da manufatura enxuta, né? Ele vai relacionar isso aí a pré-condições sociais, então vai estar relacionado a como que foi aquele impacto, quais foram os conflitos que tiveram em relação à implementação disso aqui, né? Porque isso aqui basicamente foi implementação no cenário pós-guerra, então teve alguns conflitos na implementação. Nesse daqui, esse artigo escrito por Paul Lilhank, acredito que se pronuncia assim, a gente vai tratar justamente os conflitos dessa implementação no próprio Japão. Né? Aqui um pouco da minha apresentação, me chamo Dario, já me apresentei. Bom, basicamente a gente vai introduzir com a origem da manufatura enxuta, né? Da região da manufatura enxuta. Desenvolvido no Japão nos anos de 1960, como resposta à pressão da indústria automobilística dos Estados Unidos e também a escassez de recursos, né? Devido ao cenário pós-guerra. O objetivo é justamente ter uma eficiência com a flexibilidade, enfrentando grandes volumes e alta variedade. Né? Devido justamente a essa falta de recursos, ele vai relacionar principalmente o just-in-time, a gestão de total qualidade, né, e a produção enxuta propriamente dita. Né? Aqui eu trago basicamente só algo mais conceitual, que a gente pode enfatizar lá no próprio artigo, né? Mostrando o que é o just-in-time, a gente já sabe, mas não vale a pena ressaltar, é justamente essa produção por demanda, né? Com o intuito de reduzir principalmente a questão de estoques desnecessários, né? E evitar algumas perdas com determinados produtos. Né? Já imaginou uma empresa gigante que produz um produto X, mas talvez esse produto não tenha alguma funcionalidade naquela determinada área que está sendo produzido. Você vai perder aquilo ali, vai ficar uma coisa não utilizável, digamos assim, ultrapassada. Então, sem uso. Aqui algumas das vantagens da produção enxuta, que também é relatado no próprio artigo, né? Como principalmente a padronização dos processos, que isso vai gerar uma base de excelência operacional, o aumento da eficiência, fazer, lógico, mais com menos, melhorar principalmente a qualidade, que é um dos critérios de competitividade, principalmente para aquela época. Vantagem competitiva, né? Então está sempre um passo à frente da concorrência. A redução de custos, se não um dos principais motivos, né, para o desenvolvimento e a aplicação da manufatura enxuta, e principalmente uma lucratividade. Tem aqui também um pouco falando sobre a gestão da qualidade total, também enfatizado no artigo, onde a gente vai ter. Eu achei interessante esse mapa mental porque ele resume bem o que eu queria transparecer para os leitores, né? Esse mapa está no artigo? Ele fala sobre cada uma dessas áreas. Você que fez. Aí eu achei interessante colocar para ficar visualmente um pouco mais bonito. Na gestão da qualidade total, o foco, né, é o cliente. Vamos ter uma liderança ativa. Basicamente aqui, voltando para a manufatura enxuta, na liderança ativa, ele pretende cada vez mais, tipo naquela época, existiam várias gerências para talvez uma determinada tarefa só, ou várias tarefas. Tipo, cada tarefa tem que ter um tipo de liderança ativa. Para a manufatura enxuta, isso aí fica de forma mais horizontal. Em vez de ficar aquele tipo de gerenciamento vertical, vai ficar algo mais horizontal. Por quê? Essa gerência ela vai ter que saber tanto, não só apenas de uma tarefa só, mas de tipo, várias tarefas. O engajamento dos colaboradores, né, é o primordial para que isso funcione. Melhoria contínua, decisões baseadas em dados, processos e o relacionamento com os stakeholders. Só volta um pouquinho. Foi você que fez ou você achou esse mapa? Eu fui desenvolvendo ele no Python. Oi? No quê? No Python. Ficou um pouquinho feio, mas no Python mesmo. Desenhando ele no Python. Python tipo, você pode desenhar, Não,
parar, gente, porque vocês aprenderam a fazer mapa mental, na verdade, na outra disciplina. E vocês lembram que eu falei que mapa mental está associado à questão do processo de aprendizado e compreensão textual. E que a gente fica... o processo de aprendizagem, gente, a gente passa por ler, aprender, receber o conteúdo, ensinar e aplicar. Quando a gente aplica, é quando a gente está entendendo mais aquele assunto. Então eu queria dar parabéns para o Danilo, porque ele passou pelos 3 processos. Você entende o que eu estou dizendo? E a minha maior dificuldade é desenvolver slide. Você aprendeu o mapa mental. Eu aprendi que existe essa ferramenta. Como que eu posso aplicar isso? E é uma ótima aplicação, porque vocês viram como é que... Ele não usou para o texto inteiro. Ele usou para abordar um tema, mas olha como é que fica fácil. Não fica cansativo, né? Só de você construir, você está compreendendo o texto que você está lendo. E é fácil para explicar também. Parabéns, Dario. Obrigado. Desculpa a ideia é justamente essa. Bom, voltando um pouco mais realmente para o conceito que foi relatado em artigo, quais eram as pré-condições sociais para aquela época na aplicação disso aqui? Os fundamentos culturais do sucesso inicial, né? Mentalidade de escassez pós-guerra, valorização do esforço, valorização dos recursos que eles ainda detinham, né? Uma forte disciplina social e aceitação do trabalho padronizado. Tipo, a gente vê a beleza do que é a manufatura enxuta, só que existem os conflitos para que ela seja implementada. Tem que ter uma aceitação por parte dos colaboradores. E o suporte do sistema como? Isso aqui basicamente está voltado a uma própria política que foi implementada pelo Japão. Tipo, a gente pode ter manufatura enxuta em outros continentes, como a Europa, os Estados Unidos, o próprio Japão, né, criador. Só que aqui, além deles proporem a implementação da manufatura enxuta, digamos que o próprio governo em si teve seus incentivos. Fazendo o quê? Ofertando, como tinha dificuldade em relação de início no trabalho padronizado, não era todo mundo que queria trabalhar, até porque eles estavam entrando em uma nova geração. A gente vai ver isso no próximo slide. Mas o que eles davam? Uma certa estabilidade, que isso aí gerava um bem-estar para o colaborador, relacionando isso com o emprego vitalício, né? Tipo assim, meio que eles reduziam o risco de demissões, por exemplo. Embora se tivesse a manufatura enxuta, mas o foco deles não era tipo o que aconteceu basicamente na Europa, que teve uma demissão muito grande devido à manufatura enxuta. Uma pressão social por desempenho, tinha que ter uma qualificação daqueles colaboradores, já que algumas das tarefas iam ficar bem mais padronizadas do que eram antes. E a identidade coletiva nas fábricas. Pronto, aqui é basicamente um dos desafios que ocorreram na crise dos anos 90, da década de 90. Pressões externas, como a desvalorização da moeda deles, teve uma desvalorização pós-guerra, então ainda mais tinha que se valorizar os recursos que se tinham. A adoção global do sistema Lean, tipo, outros países também faziam adesão a isso aí, uma concorrência intensificada. Pressões internas, né? Dentro da própria organização. Era a burocracia crescente, o inchaço no setor administrativo e modelos superdimensionados. Aí, agora, a gente vai falar um pouco do que foi o desafio social na época, que foi justamente a mudança daquela geração. O que estava determinado lá como Shinjin, é um nome assim em japonês. Mas basicamente isso aqui significa novos humanos, como se fosse um novo tipo de povo ali, realmente uma nova geração. Coisa que a gente enfrenta até aqui. E aí essa geração, ela estava menos disposta aos trabalhos 3K. Esses 3K aqui realmente ainda 3 nomes em japonês, não tem como passar mais vergonha. Mas basicamente, essa geração ela estava menos disposta a trabalhar com trabalhos que eram sujos. Não estava disposta. Isso, elas não aderiam, assim, não aderiam com facilidade. Trabalhos que envolvessem um pouco mais de sujeira, perigosos e difíceis. Eles estavam mais voltados, naquela época, a optar por serviços e não por esse tipo de trabalho. Que é justamente o que ele diz aqui, preferência por emprego no setor de serviço. E teve uma redução na força de trabalho industrial qualificada. Então, mudar o mindset desse pessoal foi um dos desafios sociais. E aí tivemos algumas respostas estratégicas a isso, né?
que foi justamente o ajuste do sistema Lean, que é a automatização, a não eliminação de estoques totalmente, né, porque a gente está com uma manufatura enxuta que não poderia haver zero estoque. Tinha que se ter um estoque mínimo. Teve a redução de variedade e complexidade de produtos, uma melhoria no ambiente de trabalho, né, deixando o ambiente mais harmônico. A gente vai ver isso no próximo slide, que até algumas empresas tinham mais humanidade assim, dentro da empresa, né, com sala de recreação. Foi dito até na última aula isso aí. Automação amigável com o envolvimento dos trabalhadores, então os trabalhadores estavam inseridos ali também na decisão da automação de alguns serviços. Redução de hierarquias, a gerência mais horizontal e a aplicação também do Lean nos escritórios, né? Em vez de a gente ter, justamente o que eu falei, em vez de ter vários líderes, talvez um líder só resolvesse, mas ele tinha que estar a par de todos aqueles processos. Bom, e basicamente uma conclusão no artigo, tanto nesse quanto no outro. O que é que ele fala? Ele fala que o Lean ele vai estar sempre numa constante evolução, a depender principalmente também do cenário. Tipo, será que isso aí relacionado ao bem-estar social é legal? Tipo, tem uma empresa, digamos que ela tivesse 100 funcionários hoje, e aí eu aplico o Lean e consigo, o mesmo trabalho que eu conseguiria fazer com uns 100, eu vejo que eu consigo fazer só com 20. Eu vou demitir aquelas 80 pessoas, será que esse realmente é o caminho? A gente vai ver no próximo artigo que talvez isso aí seja um pouco contraditório, a depender da política que é exercida naquele país. E basicamente é isso. O sistema ele não está em crise, né? Mas sim sempre em adaptação. Ele vai ter ênfase de crescimento, principalmente na automação humanizada, engajamento do trabalhador, eficiência fora da fábrica, principalmente valorizando isso aqui, a pesquisa e desenvolvimento, né? Não apenas em fábricas, mas em vários processos a gente já tem uma valorização muito grande disso aqui. Um exemplo deles, Fórmula 1, por exemplo. Basicamente, isso aqui pode ganhar um campeonato para aquela equipe, né, de carro, porque é a pesquisa do desempenho do carro, do motor do carro, enfim. A cultura japonesa ele sustenta... Projeto de desenvolvimento de novos produtos. Nesse do PID aqui ele falava sobre pesquisa e desenvolvimento. Projeto de desenvolvimento de novos produtos. Tem pesquisa, né? Então a cultura japonesa ela sustenta esse modelo, mas ela precisa a estrutura, a nova realidade econômica e social. Essa foi a conclusão para esse artigo aqui. No próximo artigo... Project e Development. Isso. Pesquisa seria research, né? Mas quem quer pesquisa, né? Com certeza. Pronto. Para esse segundo artigo aqui que eu estava fazendo o resumo dele, né? A gente vai ter a produção enxuta na dimensão micro e macro, né? Isso vai relacionar empregos e o estado de bem-estar dos colaboradores. Foi feito por outro autor, Peter Auer. E a introdução, justamente isso aqui vai ser um artigo desenvolvido a partir da Volvo, né? Não somente voltada especificamente para a Volvo, mas para algumas empresas automobilísticas da Europa em si. Um pouco do que é a Volvo, né? A NTD foi fundada em 1927 na Suécia e seu nome em latim significa eu rodo ou eu guio. Volvo. Mudanças organizacionais na indústria automobilística europeia, devido, lógico, à globalização do Lean, e o foco no caso Volvo na transição para a produção enxuta. Como que foi essa transição? Quais foram os impactos e as mudanças? A gente vai relatar bastante isso aqui. Um fato que foi, ele tem até um gráficozinho mostrando, foi a questão das demissões. Uma relação entre produtividade, emprego e bem-estar social. Basicamente é isso. Aqui eu trouxe algumas imagens, essa aqui é conhecida, acho que basicamente 30% da galera vai mostrar essa fato por conta da localização. E aqui a gente tem uma forte humanização, né? Como já citado antes. Salas de recreação. O foco da Volvo era mais voltado realmente ao bem-estar dos colaboradores. Eles pensavam que, se o colaborador ele está bem, né, então ele vai produzir com uma qualidade melhor, com uma eficiência melhor. Esse aqui foi um caminhão, justamente quando na época da década de 80, realizado. Acho muito bonito esse caminhão que tem essa frente dele um pouco mais larga. É difícil a gente ver hoje, né? Eles são mais retos. O motor, lógico, muito mais eficiente, muito mais econômico, mas só para descartar. Desde também automóveis mais modernos, né?
na atualidade. Eu achei interessante trazer. Bom, já como falado antes, né, teve um antes e um depois aí da aplicação do Lean, né? O modelo de trabalho humanizado, como Eric Levala e Kalmar, e a satisfação do trabalhador, do colaborador com base da eficiência. E aí, pós implementação do Lean, o que, é que a gente já tem? Já tem um impacto muito grande, que é o fechamento de fábricas e demissões em massa. Como já citado até no trabalho anterior, para até me ajudar, teve muita influência aqui de cenário atual, né? A questão dos acionistas. Então, assim, os acionistas queriam mais lucro. Então, emergencialmente, o que, é que foi que eles fizeram? Reduziram o custo com o pessoal, basicamente. Mas e aí? Como é que fica esse pessoal para aderir em relação à produção enxuta, já que tanta gente foi demitida? Será que vai ter aquele bem-estar em relação? Como é que vai ser a aceitação daquilo que está sendo imposto a ele? Qualificação, enfim. Produção enxuta e racionalização como resposta à concorrente. Basicamente, quando eu estava lendo o artigo, ele sempre, assim, em teoria, ele volta a essas duas perguntas, né, que são até perguntas para discussão. Você acha que a eficiência sempre justifica o custo de emprego? Tipo, obrigatoriamente eu tenho que demitir o pessoal para eu ter eficiência? Eu acho que se esquece um pouco do que é a eficácia, né, aqui nesse questionamento. E como as empresas podem inovar sem precarizar? Esse precarizar está mais relacionado em relação ao capital humano, realmente aos funcionários. Será que tem como eu fazer um crescimento, tipo, reaproveitando aquele pessoal? Como é que eu vou fazer isso? Tiveram grandes mudanças, né? Justamente a adoção do Lean Production, a ênfase em redução de custo, flexibilidade e eliminação do desperdício, impacto. Teve um aumento da competitividade, mas com custos sociais altos. Por quê? Embora eles tenham demitido o pessoal, mas tinha a questão da qualificação, que antes não tinha para aquelas determinadas tarefas. Tinha que ter treinamento, justamente tiveram custo também em relação à demissão, isso gera também um custo. Diversidade de modelos na Europa, a adoção desigual entre empresas e fábricas. Ele relaciona também em artigo, fala que nem todas as indústrias aderiram da mesma forma, cada um adaptou a sua realidade, como é o caso da Mercedes, da Volkswagen, da Opel, a Fiat, sempre com diferentes níveis de automoção. Logicamente, né? Como é que a gente pode tirar isso? Por exemplo, a Fiat ela produzia muito mais do que a Volvo, né? Que estava ali mais voltada a caminhões. Aqui era uma produção mais em massa. Trabalho em equipe, hierarquia e autonomia, turnos e uso intensivo de equipamentos, enfim, dependia muito da realidade do que era a empresa naquilo ali. A Mercedes tinha vários setores, tinha uma diversidade grande, não só voltada a caminhões, mas também a veículos esportivos, enfim. Sempre depende da adaptação àquele tipo de empresa. Tendências comuns: redução de hierarquias, como já citado antes, terceirização e globalização de fornecedores. Nesse caso aqui, a gente ia ter uma modularização e uma concentração nos triangle supplies, ou seja, se reduzir também a questão dos fornecedores. Era melhor para as empresas aplicando o Lean ter menos fornecedores. Logicamente que com isso eles iam ter um maior poder de negociação junto com as indústrias. Teve uma pressão para reduzir empregos em toda a cadeia produtiva, isso aqui mais voltado na Europa, a gente vai ver logo em seguida que no Japão não teve tanta redução. E o papel dos sindicatos. Naquela época, os sindicatos também, em artigo, ele mostra que apoiavam a questão do bem-estar dos funcionários em relação ao quê? A ergonomia. Então, para isso, teria que ter um avanço tecnológico. E esse avanço tecnológico teve um tipo de conflito. Por quê? Com o Lean, logicamente que alguns funcionários, digamos que não seriam necessários para aquela produção, e aí eles teriam que ser demitidos. E na época, existia um tipo de relação entre os sindicatos e a gestão reformista. Só que aí isso começou a entrar em conflito, porque justamente devido a algumas solicitações, como ergonomia, essas coisas, foi se tendo que demitir alguns funcionários. E aí começou um conflito entre o sindicato e o pessoal da reforma, da gestão reformista. E aí algumas questões de reflexão, né? É possível equilibrar a produção enxuta com preservação do bem-estar? Há espaço para alguma gordura nas organizações? Como manter a competitividade sem destruir o tecido social? A gente pode analisar isso aqui
fazendo uma análise, agora macro, no caso a gente estava vendo mais algum micro voltado para as empresas, e macro em relação às políticas que eram aderidas por alguns países. Eu trouxe 2 exemplos aqui, por exemplo, 3 na verdade. A produção enxuta, ela veio para ficar, mas precisa ser sempre adaptada. Aqui é uma realidade, aqui é Japão, aqui por exemplo é na França. Modelo único não funciona. Soluções dependem de contexto e negociação. Esse contexto de negociação a gente vai ver que tem a ver com política. É essencial buscar formas de manter emprego e dignidade do trabalho. Como é que ele mostra isso aqui lá no artigo? Justamente esse gráficozinho aqui. Ele é meio assim, porque ele também está um pouquinho ruim de ver. Mas basicamente, aqui a gente vai ter a taxa de emprego, né? Nas indústrias automotivas, isso aplicando um link no Japão, nos Estados Unidos e na Europa. O que é que ele mostra aqui? É justamente aquela política que eu falei que o Japão adotou, coincidentemente na aplicação do link, que era o quê? Se você parar para olhar direitinho, não é que o Japão ele vai estar sempre com aquela produção X. Vão haver, um exemplo, períodos em que a produção vai ser baixa. E quando esse período de produção é baixa, se tem uma política lá que tem subsídios para as próprias indústrias, para que eles consigam manter os funcionários. O que foi que eles fizeram com os funcionários? Se você ver aqui, ó, a taxa de emprego, desde que começou a ser implementada, ela não teve um decaimento lá no Japão, muito pelo contrário, ela teve um certo crescimento. Por quê? Funcionários que eles julgavam ser mais experientes e que talvez não fossem necessários para aquele tipo de serviço específico lá na manufatura enxuta, eles eram realocados. Então todos eles eram aproveitados. Justamente que ele fala aquela questão do emprego vitalício, né? Digamos, a efetividade do emprego lá no Japão. Diferentemente do que a gente pode ver nos outros países. Por exemplo, os Estados Unidos teve logo em seguida uma grande taxa de desemprego lá, né? Ela foi caindo, deu uma estabilizada. E a Europa. Principalmente lá na Europa a gente vê aquele dado da Volvo, né? Que logo após a implementação, mudança assim de mindset, ele teve o fechamento das próprias empresas. Então, teve um desemprego. Basicamente, no Japão, digamos assim, embora a desvalorização da moeda, eles conseguiram manter os empregos. O que traz um bem-estar para os funcionários de lá. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente vê, gente, isso aí foi em quando? Qual foi a data que está aí, né? Foi no período da década de 70 até 90, né? 90. Porque hoje, gente, veja, isso aconteceu com a produção enxuta. E o que a gente está vivendo hoje? A indústria 5.0 veio a 4.0, que é a automação, e agora a 5.0, que é a introdução da inteligência artificial e outros temas. Eu falo justamente isso que você falou. Era a cerejinha do bolo. É basicamente isso, chega a ser assustador, né? A gente está vivendo esse momento, na verdade a gente vive esse momento várias vezes ao longo da história. E a gente está vivendo agora de novo. E aí fica essa questão, né? É isso que eu ia falar. O certo, né? Como que a gente vai fazer? Vai demitir? Exatamente. Tem maneira de realocar? Tem maneira de especializar os funcionários para que eles façam outras coisas? Mas até mesmo, assim, no Brasil a gente já consegue ver algumas coisas, né? Por exemplo, no setor que eu trabalho, no setor bancário que eu trabalho, a gente já vê que a IA basicamente está substituindo boa parte dos funcionários, a verdade seja dita. Quem trabalhava com análise de crédito, é isso? Basicamente a análise de crédito hoje é toda feita pelo próprio sistema, ou seja, a própria IA, ela vai fazer a análise de crédito. A gente só vai ter mais assim, uma atuação em relação a fazer uma visita, realmente comprovar aqui, porque às vezes o cliente diz, não, eu tenho um faturamento de $1.000 milhões. Mas aí a gente está lá para atuar para ver a questão que realmente ele tem. Ele trabalha naquela área exercida, coisa que a IA não consegue fazer isso. Né? E o interessante da IA é que a IA ela fica associada a seus dados, a seu IP. Exatamente. Porque hoje em dia todo mundo tem um IP, né? E aí todas as informações são direcionadas. Se você acessa uma rede social, ou senão você faz uma própria pesquisa normal no navegador. E você está procurando um determinado produto. Acredito muito, para ser bem otimista, se você precisar 2 vezes, pronto, já era. Aí a amigo já pega e já lança seus dados para o pessoal lá do mercado
chega a ser um certo tipo de assédio comercial. Eu chamo isso de assédio comercial. Eu acho que é um assédio também. Eu estava pesquisando um exemplo no notebook. Sem falar que isso é proibido de acordo com os direitos humanos, né? Mas a gente tá Quem usa rede social já sabe disso. Pesquisa um notebook lá, você vai passar o dia, quando você entrar lá, vendo notebook, até que você chega um momento que você vai e compra. Isso está substituindo até os vendedores, por exemplo. Então, você vai na loja, o vendedor começa a lhe vender, passa especificações do produto e tal. Lá já tem tudo. Lá tem o produto, o que ele tem, comentários de pessoas que compraram ele, se gostaram, se não gostaram, a entrega. Então, assim, chega a ser assustador isso aí. É assustador. Em que momento vai ter aquela gordurinha para a gente ainda ter alguma função? Mas a gente está chegando no ponto que o banco sabe, por exemplo, se você tem a disposição de desenvolvimento de um câncer. Então, se você tem essa predisposição a ter um câncer daqui a tantos anos, o banco vai te vender um empréstimo com seguro de vida. Entendeu? Exatamente. É esse ponto que eu estou falando assim, bem acesso ao laudo médico, acesso à conversa do WhatsApp, acesso a redes sociais, é tudo. Aí tá, agora a Meta está construindo um super mega banco, novo banco de dados, né? E é isso, infelizmente, nosso futuro é a perda da privacidade. Mas é o que você está falando, a capacidade da IA em termos de processamento, junto com o processamento quântico, né, computação quântica, é bem absurdo, né? E agora a gente tem essa tecnologia que é a simulação do cérebro humano, né, um mega cérebro com capacidade quântica, não tem mais, né? Vai ficar aquele negócio, né? Não vai precisar nem mais, talvez, de algum programador. Só vai ter lá aquele código ético, aquele código ético que não existe, que não respeita na privacidade de ninguém, e é isso. Até onde eu saiba, o único campo que a IA ainda não está conseguindo ir é o campo da criatividade. A IA não consegue hoje ser criativa, porque eles não conseguiram descobrir assim, onde está a criatividade. Mas, logicamente, tem vários grupos de pesquisa pesquisando isso, né? Perfeito. Bom, gente, e a conclusão, né? Mas onde que vão ficar, né, as pessoas? Isso. Já teve muito desemprego na área do banco? Está tendo desemprego? Está tendo. Para você ter ideia... Não é concurso? Não, o que eu trabalho, pelo menos, ele é privado, né? Eu trabalho no Bradesco. Então, ele é privado. Mas está tendo, sim. Basicamente, eu acredito muito que nos próximos 10, 20 anos vão ter pouquíssimos funcionários. E aí junta a questão do desemprego com a questão da crise social, com a questão de aumento de violência, porque as pessoas têm que sobreviver, né? Isso. Família depende disso, né? Você vê uma demissão, mas talvez uma família, várias pessoas dependem daquilo ali. E a conclusão ela coincide bastante com o que foi de outro artigo, né? A busca por eficiência extrema, ela pode comprometer a sustentabilidade macroeconômica e social. E que soluções combinadas entre políticas de oferta e de demanda são necessárias para a gente enfrentar os desafios do novo cenário econômico. Então é isso. É total adaptação, sempre do Lean, dependendo do cenário. E, lógico, ele faz até essa crítica, né? Tem que se respeitar o que ele chama de gordura para, tipo, demissões. Tipo, eu não posso sair demitindo todo mundo, justamente para não gerar esse impacto. É bem bacana mesmo. Eu dei a sorte de escolher aleatoriamente, vou ser bem sincero, mas dei a sorte dele ter essa relação entre os dois, né? Primeiro ele mostra uma coisa mais conceitual, depois ele vem para um caso envolvendo não somente a Voo, mas empresas europeias, americanas. Tinha muitas empresas que ele relacionava. O Reino Unido, por exemplo. No caso do Japão, por que o Japão não sofreu impacto? Porque o Japão não começou com o modelo fordista. Isso. No modelo fordista, os Estados Unidos era praticamente todas as empresas do modelo fordista. E aí, desde que Ford publicou desde que Ford começou com